Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Hoje estamos com o West sem filtro, todos os créditos ao canal deles e sem enrolações. Vamos reagir ao vídeo deles. Do Departamento de Estado dos Estados Unidos, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, acusou a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, de usar uma ONG para interferir nas eleições presidenciais do Brasil em 2022. A denúncia foi feita hoje para o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado federal Felipe Barros. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira, e agora o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro. Segundo Mike Pence, a operação envolveu o Fundo Nacional para a Democracia, ligado ao Partido Democrata, e teria sido usada para favorecer Lula e prejudicar Jair Bolsonaro. Pence afirmou ainda que entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos ao Brasil por meio da agência americana, que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. Vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Mike Pence também denunciou a participação do grupo Globo no esquema de censura. Essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Então a Globo usa o fato ou boato que parceria com o programa CEPS americano. and Fato ou Fake was E o developed fato ou boato foi by the desenvolvido US pelo government-funded US company a Midan. empresa americana Midan, como vimos, é o CEO dela, orgulhou-se do fato de que eles fizeram com que a eleição fosse mais direcionada por Lula, mais inclinada por Lula, por conta dizendo que o Bolsonaro estava trazendo má informação. Então, todas as empresas brasileiras estão utilizando isso para o fato ou boato. Mike Pence acusou ainda o grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midan está fazendo? A Midan está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid.
Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Queria te ouvir, assim, nessa primeira rodada, o que mais te chamou a atenção dessa apresentação do Mike Pence? Paula, primeira rodada, né? Porque, olha, o Gilmar Mendes, nós mostramos ele dizendo sobre nações sérias. Em qualquer nação séria, o dia de hoje, o que Mike Pence apresentou hoje em uma das casas legislativas do país, cairia como uma bomba em nações sérias e medidas extras, drásticas, constitucionais seriam tomadas em relação ao que foi apresentado hoje. Paula, eu confesso que eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa. O Mike Pence, ele trouxe tanta coisa que nós discutimos já há alguns meses aqui, inclusive na Revista Oeste, em artigos, aqui no Sem Filtro, desde fevereiro deste ano, quando o Donald Trump colocou o Elon Musk à frente do DOGE, do Departamento, né, de Contenção de Gastos nos Estados Unidos. E o DOGE, uma das primeiras ações do DOGE foi exatamente colocar o dedo ali na USAID. E aí foi um escândalo de proporções históricas, talvez nunca vistas na história dos Estados Unidos. Bilhões e bilhões e bilhões do pagador de impostos, dos pagadores de impostos nos Estados Unidos, sendo desviados para programas que não tinham absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, mas além, programas de censura. E num desses programas de censura, aqui no Brasil. E aí tem acordos com ONGs aqui no Brasil, ONGs ligadas ao TSE. Olha, a quantidade de documentos apresentada hoje pelo Mike Pence, eu recomendo à nossa audiência com calma. Hoje, amanhã, durante o fim de semana, entre no perfil do Mike Pence e vocês vão ver ali todas as provas. Nós estamos falando de Joe Biden, de CIA, de TSE, de USAID, de Barroso, né? Porque nós temos, inclusive, um vídeo do ministro Barroso no passado se gabando de ter salvo a democracia com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos da América. Vamos ver, Ubinha? E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Eu acho que isso teve algum papel, né? Bom, Paula, nessa primeira rodada, eu queria só... eu tentei escrever aqui os pontos, né, que me chamaram a atenção, mas 9 mil jornalistas no mundo foram treinados pela USA, 9 mil jornalistas, inclusive jornalistas dentro de agências de checagem, aqui no Brasil, Aos Fatos, Lupa. Depois ele disse também ali, é tanta coisa que a gente tem, cada um vai ter que colocar, dar a sua pincelada. Ele disse também que semicondutores de Taiwan foram inseridos nas urnas eletrônicas a pedido do ministro Barroso com o apoio de Joe Biden. Isso é perturbador. E
administração Joe Biden que triplicou o volume de recursos dos pagadores de impostos dos Estados Unidos repassados a ONGs no Brasil durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Paula, é um escândalo e hoje nós entendemos o que Donald Trump está fazendo. Donald Trump está desfazendo, na verdade, esse complexo industrial da censura que foi muito bem usado pelo Partido Democrata, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Ana, são tantos documentos, foi uma enxurrada de documentos que o Mike Pence apresentou hoje nessa audiência. Eu quero aproveitar, a gente falou que já comentamos esse assunto em outras oportunidades. Em fevereiro deste ano, Ana, você publicou uma reportagem, um artigo na Revista Oeste intitulado Follow the Money. Está aí na tela para quem nos acompanha e você fez menção ao Mike Pence. Trago rapidamente aqui e convido a nossa audiência a revisitar esse artigo porque vale muito a pena. Você traz ali muitas informações sobre o escândalo da USAID no começo do ano. Trump tinha recém-assumido, já estava causando aquele furacão. A gente estava trazendo os detalhes nessa reportagem onde você lista ali onde que a USAID estava colocando o dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. E aí o Mike Pence disse o seguinte, você trouxe um trecho rapidamente aqui do que ele disse. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares de dinheiro dos impostos americanos financiando o esforço para que projetos de lei anti-desinformação fossem aprovados no parlamento de lá, financiando os defensores legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá, o TSE, a reprimir Bolsonaro, tweets e mensagens do WhatsApp e do Telegram. Fecho aspas aqui para um trecho que você trouxe lá em fevereiro e agora a gente acompanhou ali aquela enxurrada de documentos que o Mike Pence apresentou hoje, Piotr. Eu quero ouvi-lo porque esse tipo de denúncia é extremamente grave de interferência de um outro país no processo eleitoral. É crime. A gente até tentou conversar com o deputado Felipe Barros para tentar uma entrevista para entender quais são os próximos passos daqui para frente, quais são as medidas jurídicas que vão ser realizadas a partir dessa denúncia. Isso é claramente invasão de soberania. Aliás, a esquerda é incrível, né? A esquerda adora citar, porque durante a ditadura, a CIA, isso e aquilo, e agora de novo com essa história do Donald Trump e tudo mais. Não, isto é invasão de soberania, claríssima. E estou falando do momento mais importante de uma democracia, que é justamente a eleição. Na carta de Donald Trump, vamos nos lembrar, ele cita ataques às eleições livres no Brasil. Aquela carta do dia 9 de julho, se não me engano, né? Do dia 9. E isso está logo, se não me engano, no segundo parágrafo. Os americanos sabem exatamente o que aconteceu aqui, até porque se houve uma interferência clara, como tudo indica, do governo americano nas eleições brasileiras, nas eleições livres brasileiras, é claro que o governo tem essas informações. O que o Mike Pence está mostrando agora, aqui para o Congresso Brasileiro, para a Câmara dos Deputados, é exatamente como funcionava esse trabalho. Sem contar a declaração do próprio ministro Barroso, que não por essa e talvez por outras razões também se diz, talvez, inconformado ou chateado no cargo, na gestão dele como presidente do Supremo Tribunal Federal. A declaração dele é ruim, muito ruim. Mas, enfim, vai responder por isso em algum momento. O que nós estamos vendo aqui é a abertura de informações e obviamente, exposição disso ao público, demonstrando claramente que este governo, o atual governo Lula, pode ter sido eleito, nós estamos ainda colocando na condicional, por um cuidado jornalístico, mas pode ter influenciado na eleição a ponto de Lula não ter tido, então, por esse pensamento, uma eleição legítima. Eleição legítima é aquela livre de interferências em que a manifestação do eleitor, a vontade da maioria é seguida. Isso é, a definição clara de uma eleição livre. Se cada uma dessas acusações for demonstrada com evidências, nós temos aqui, sim, um caso claro de interferência na soberania brasileira. Mas veja a que ponto nós chegamos. A Ana Paula mencionou há pouco que em qualquer país, numa situação convencional, que não é que nós vivemos, isso seria uma bomba. Isso seria daquelas coisas que para o país porque está tudo errado. Não, vimos recentemente, apesar de todas as evidências, e escrito na carta do presidente Trump, não, dá de ombros para aquilo, não, é só o Donald Trump. Não, espera um pouquinho. Veio a carta, vieram as sanções,
veio a Lei Magnitsky e agora vem mais informação e dando todas as evidências de uma invasão à soberania brasileira. Agora não é narrativa, não. Agora são fatos, mas que comprometem exatamente este governo e o consórcio de poder do qual ele faz parte, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. São esses órgãos que precisam responder objetivamente a essas denúncias. Nós não estamos tratando aqui como algo que não possa ser respondido. Muito pelo contrário, deve ser respondido ou deveria ser respondido. O governo federal vai fazê-lo? O Supremo Tribunal vai fazê-lo? Porque deveriam ter a humildade de fazer. Se não o fizerem, bom, as denúncias vão continuar aumentando. E o Congresso, felizmente, por esta comissão, avança. O problema é que o presidente da Câmara nós sabemos quem é. E o presidente do Congresso também. Até o momento, 2 omissos. Antes de passar para o Silvio, só para não perder o gancho, Ana, deixa eu trazer uma publicação na Rede X bastante importante, que saiu agora há pouco, às 18h36, que é do subsecretário de Diplomacia Pública. Ele respondeu a uma publicação daquele escritório do Hemisfério para Assuntos Ocidentais, que nós inclusive trouxemos aqui. Ele respondeu em cima, vou trazer, o tweet está em inglês, está ali em português também traduzido. O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, Ana. Tweet que acabou de sair, a gente traz para a nossa audiência, mas queria que você explicasse a importância aí desse perfil, né? Ele que é do gabinete de subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. Paula, por que esse tweet é importantíssimo? Nós estamos falando do Darren Beattie. Quem é o Mr. Beattie, Darren Beattie? Ele é nada mais, nada menos a pessoa que cuida das questões ligadas à liberdade de expressão no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E é exatamente ele, Darren Beattie, que está supervisionando as sanções da Lei Magnitsky no Brasil. Por isso, esse post ele é importante, ele tem um peso, mais um peso, dizendo nós seguimos monitorando o Brasil de perto. É mais um tweet, mais uma declaração de outra pessoa dentro do Departamento de Estado dizendo, e essa pessoa, repito, que supervisiona as sanções da Lei Magnitsky no Brasil e da liberdade de expressão no mundo, essa pessoa dizendo, estamos de olho no Brasil. Isso tem um peso muito grande. Dá para entender porque alguns ministros do Supremo, eles não querem assinar cartinhas e não querem participar de jantares. Eles sabem que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. O Silvio, quero te ouvir sobre essa audiência de hoje, lembrando das agências... Fala, pessoal, vamos estar lendo uma noticinha aqui. Deixa eu só puxar o microfone. Aqui é isso mesmo, pessoal. Barroso estaria cogitando antecipar saída do STF. Presidente da corte convive com um momento de fratura silenciosa entre os ministros e, segundo o portal, tem visto a capacidade de articulação institucional enfraquecida. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, segundo a reportagem do Poder 360, publicado nesta quarta-feira, tem dado sinais cada vez mais claros de desconforto com o ambiente interno da corte. Às vezes, às vésperas de passar o comando para o Edson Fachin em setembro, Barroso convive com um momento de fratura silenciosa entre os ministros e ver sua capacidade de articulação institucional enfraquecida. Nos bastidores, interlocutores relatam ao portal que o ministro se mostra frustrado
com protagonismo excessivos adquirido pelo STF, sobretudo pela centralização de poder nas mãos de Alexandre de Moraes, relator de diversos inquéritos sensíveis, incluindo a investigação de suposta tentativa de golpe de Estado. Aos 67 anos, Barroso cogita deixar o Supremo após encerrar sua presidência. O gesto não seria inédito, mas traria peso simbólico no momento em que a parte da corte se sente encurralada pela crise diplomática nos Estados Unidos e pelos efeitos internos da decisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com forte ligação com o meio acadêmico norte-americano. A passagem por Harvard, a família de Barroso mantém residência declarada em Miami. Agora circula a informação de que o visto de entrada já teria sido cancelado após o endurecimento do governo Trump contra membros do judiciário brasileiro. A medida compromete apenas suas viagens, mas também sua agenda acadêmica e pessoal no exterior. Externamente, Barroso enfrentaria ainda deslongamento funcional por confortável ao deixar presidente ingressiva ao segundo turno do Supremo e ainda conforme o poder 60 tocado não tem afinidade considerada com esses nomes. Então no grupo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça, Fachin, hoje nesse colegial seria os próximos a assumir a presidência da corte. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal, que vai estar ajudando muita gente aí. Muito obrigado e até a próxima.